Olá, sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade ao tema do vídeo anterior, estado de ser e criação da realidade, vamos conversar sobre as emoções. Emoções, o que são e como acontecem? Emoções são programas de ação coordenadas pelo cérebro que gerenciam alterações em todo o seu corpo. Essas alterações são ações no sentido amplo da palavra, ou seja, ações microscópicas, como, por exemplo, liberação de hormônios na corrente sanguínea, ações complexas como movimentação das vísceras. Emoção tem tudo a ver com ação, gerar comportamento, biologicamente vantajoso frente a uma necessidade imediata. Como ocorre uma emoção? O cérebro límbico produz substâncias químicas que nos ajudam a recordar as experiências. O cérebro límbico, também conhecido como cérebro mamífero, está localizado por baixo do neocórtex e é a área mais desenvolvida e especializada do cérebro dos mamíferos, à exceção do ser humano, dos golfinhos e dos primatas superiores. Quando vivemos uma nova experiência, os nossos sentidos enviam para o neocórtex uma descarga de informação proveniente do mundo exterior. As redes neurais se organizam para refletir o acontecimento. Assim, a experiência enriquece o cérebro ainda mais do que o novo conhecimento. No momento em que essas redes de neurônios disparam segundo um padrão relativo à nova experiência, o cérebro emocional produz e libera químicos sob a forma de peptídeos. Esse coquetel químico tem uma assinatura específica que reflete as emoções que sentimos no momento. As emoções são os produtos finais resultantes da experiência. Uma nova experiência cria uma nova emoção, que envia novos sinais a novos genes. Assim, as emoções indicam ao corpo que grave quimicamente o acontecimento, e nós incorporamos o que aprendemos. Como vocês podem ver, a emoção é automática e está fora do nosso controle. Tipo, se você vê um leão, obviamente na floresta e não na cidade, você começa a peristaltar, que são movimentos involuntários de certos órgãos, como o esôfago e o intestino. E não há como parar com estes movimentos, pois são involuntários. Sua boca fica seca. Imagine um tubarão nadando na sua direção, ou ainda um tigre vindo ao seu encontro. A emoção é para garantir a sobrevivência. O ser humano, nos primórdios da civilização, estava sempre em sistema de luta ou de fuga. As emoções estão sempre ligadas a estímulos externos, por exemplo, ver a pessoa amada. Só de imaginar você já esboça um sorriso nos lábios. Ou a estímulos internos, derivado de conteúdo mental. Pensar em alguém que você gosta ou que odeia sempre traz uma reação emocional. Algumas pessoas chegam a ficar até vermelhas de raiva quando pensam em algo ou algum desafeto. As emoções são inconscientes, ocorrem abaixo da nossa linha de percepção. A partir do momento que você toma consciência da sua emoção, você passa para o sentimento, que é a percepção consciente e parcial de emoções. Nem sempre as emoções tornam-se conscientes, como por exemplo, toda vez que você vê a sua mãe, ocorre uma reação emocional no seu corpo, como a dilatação das pupilas e a transpiração na palma das mãos. Os circuitos cerebrais são diferentes para cada uma dessas funções. Já o hábito é um conjunto automático e redundante de pensamentos, comportamentos e emoções adquiridos por permanente repetição. Um hábito é algo que fizemos tantas vezes que o corpo sabe fazer tão bem quanto a nossa mente. Um exemplo disso: escovar os dentes, tomar banho, andar de bicicleta, dirigir. Vamos refletir. Se você pensa 90% do tempo nos mesmos pensamentos do dia anterior, você demonstra o mesmo comportamento 90% do tempo. Se você tem as mesmas emoções do dia anterior 90% do tempo, consequentemente você liga os mesmos circuitos do seu cérebro, na mesma sequência, no mesmo padrão e na mesma combinação. Há um princípio em neurociência que diz que células nervosas que se conectam permanecem conectadas. Então, se você pensa os mesmos pensamentos
que o leva às mesmas escolhas e produz os mesmos comportamentos, que leva às mesmas experiências, que automaticamente produz as mesmas emoções, ao longo do tempo você configura o seu cérebro ao mesmo padrão finito e limitado. A maioria das pessoas, quando está com aproximadamente 35 anos de idade, transformou-se num conjunto de comportamentos memorizados, reações emocionais, atitudes inconscientes e percepções que funcionam como um programa de computador, ou seja, fica no piloto automático. 95% de quem você é aos seus 35 anos de idade é um estado de ser memorizado, pois você fez tantas coisas, tantas vezes, que o seu corpo faz agora melhor do que seu cérebro. Você pode dizer, eu não consigo conscientemente me lembrar de um número de fone, ou eu esqueci a minha senha do cartão, mas de repente você pega o telefone ou você pega o cartão, você olha e automaticamente você digita os números. Isso, por exemplo, acontece muito comigo, referente a número de CPF também. O que isso significa? Você praticou isso tantas vezes que o seu corpo sabe fazer melhor do que o seu cérebro. E você vibra isso. Essa é a sua assinatura vibracional. E você atrai e cocria tudo que combina com essa assinatura. Essa assinatura convoca todos os seres cooperativos do universo para entrarem na sua experiência. Ou seja, isso é onde 95% de você existe. Agora vem a parte importante. Toda vez que você aprende algo novo, você cria uma nova via neuronal. E se você começa a pensar sobre o que aprendeu, você está fazendo o seu cérebro funcionar em novas sequências, novos padrões e novas combinações. E quando você fizer o seu cérebro trabalhar diferentemente, você está mudando a sua mente, porque mente é o cérebro em ação. Então, nós podemos dizer que pensamentos novos levam a novas escolhas levam a novos comportamentos criam novas experiências e novas experiências irão criar novas emoções. Novas emoções inspiram novos pensamentos. Aqui está a dificuldade. O processo de mudança requer que você se torne consciente do seu inconsciente. Por exemplo, quando você observa que alguém é negativo, aquele é o estado de ser da pessoa. Para ela, aquele é o natural e certamente ela não se vê como uma pessoa negativa. E ela está criando ainda mais experiências negativas que combinem com a frequência dela. Digamos que ao longo do tempo você se torne inconscientemente dependente do sentimento de sofrimento. Todos os seus pensamentos são iguais a este estado emocional e todo o seu comportamento também é igual a esta emoção e você pensa os mesmos pensamentos todos os dias e você demonstra o mesmo comportamento reclamando, culpando, inventando as mesmas desculpas para você mesmo e essas emoções de sofrimento levam ao sentimento de culpa e você se sente mal, você não quer fazer nada, perde a inspiração. Mas de repente você se torna consciente do que está nesse estado. Então, a partir deste momento você decide que não irá pensar dessa mesma maneira, nunca mais irá agir dessa mesma maneira e nunca mais vai se sentir da mesma maneira. Passa-se algum tempo e você está indo muito bem, mas lembre-se que você condicionou o seu corpo a ser aquela mesma vítima sofredora. E assim que você interrompe a continuidade química entre o seu cérebro e o seu corpo, o corpo começa a enviar sinais de volta para o cérebro. E de repente você começa a ouvir uma vozinha na sua cabeça, mais ou menos assim. Por que você não começa amanhã? Hoje não, parece tão desconfortável. Isso não é bom para você, é culpa do seu chefe. Vamos adiar, eu jamais vou mudar. Essas vozes na sua cabeça é o seu corpo tentando convencer a sua mente a voltar ao estado familiar. A parte mais difícil do processo de mudança é não fazer as mesmas escolhas que você fez ontem e o extremo desconforto que você sentirá a partir do momento que decidir não pensar, agir, comportar-se e nem sentir como no dia anterior. Será um sentimento estranho, haverá certeza e imprevisibilidade.
No momento em que você se sentir desconfortável, você se lançou no curso das mudanças. A maioria das pessoas, quando se sente desconfortável, retorna rapidamente ao estado mental e corporal antigo. Começa a pensar, a agir, sentir, a se comportar da forma habitual e diz: agora tudo está normal, tudo está bem, porque voltou ao antigo processo familiar. Ir do antigo para o novo eu é a neurológica, química, biológica, hormonal e ainda genética morte do eu antigo. Aquele vazio, aquele lugar de incerteza, é a folha em branco. Pois se ela estiver preenchida, como você poderá fazer novas anotações? Impossível. Aquele desconhecido é o lugar perfeito para você criar. E se você puder se sentir confortável neste cenário, neste desconhecido, você decidirá quem quer ser. Muitas pessoas dizem que quando estão neste vazio, nesse desconhecido, que não conseguem prever o futuro. Mas a melhor maneira de predizer o seu futuro é criá-lo. Que tal experimentar coisas novas? Um novo trajeto para o trabalho, um prato diferente, uma roupa de estilo diferente. Se você fechar os olhos e pensar que agirá de uma nova forma, o mero ato de ensaiar mentalmente quem você decidiu ser a partir de agora começa a instalar circuitos neurais no seu cérebro para parecer que a experiência já aconteceu. Isso significa que o seu cérebro agora está preparado para não mais viver no passado, e sim no futuro. Há um estudo realizado pelo neurocientista austríaco Karl Pribban, onde ele mostrou e comprovou que o cérebro não é só formado pelas redes neurais, que é a comunicação entre as células, que o cérebro, devido ao campo eletromagnético, que é a característica dos átomos, é de natureza holográfico, ou seja, uma parte tem informação do todo. Resumindo bem esse estudo, porque ele é muito mais complexo do que isso, a memória e a consciência são distribuídas no cérebro inteiro, fenômeno este da física quântica chamado de informação instantânea. Informação não local em que tudo no universo se comunica com tudo instantaneamente. Isso foi comprovado primeiramente a nível de fóton e ao nível microscópico pelo cientista francês Alain Aspect nos anos 80 e depois nos anos 90 na Suíça. A nível macroscópico em quase 20 quilômetros de distância, na própria Suíça. Isso foi considerado como uma propriedade fundamental do universo, essa instantaneidade da informação, conhecida como teoria da informação quântica. Sabendo desta informação, dessa propriedade do universo e que sua mente é a criadora e geradora de tudo, que tal agora se você se dissesse e pensasse como eu viveria hoje se eu fosse a pessoa que eu quero ser, se eu fosse próspera, se eu fosse quem eu quero ser, ter o que eu quero ter? Qual seria a maior expressão de mim mesma? Eu posso ensinar o meu corpo como seria aquele futuro agora, se estiver disposto a cultivar aquele estado emocional, antes de ter a experiência real. Essa técnica chama-se também técnica da visualização criativa. Então, a experiência que você está criando agora sobre riqueza, prosperidade, paz e harmonia significa para o seu corpo que tudo já está acontecendo agora. O corpo não consegue distinguir entre uma experiência real e uma imaginária e passa a viver no futuro ao invés de viver no passado. As pesquisas mais recentes em neurociência atestam que você pode mudar seu cérebro simplesmente pensando diferente, que você pode começar a selecionar novas possibilidades e emocionalmente integrar aquela realidade futura em um grau tão intenso que o seu corpo, como sendo o seu subconsciente, começa a acreditar que está vivendo aquela realidade futura no momento presente. Alguns chamam de lembranças de futuro, um termo criado por Neville Goddard. Esse é o momento de relaxar, porque a experiência irá encontrar você e virá da maneira que você menos espera, que te surpreenderá e não deixará nenhuma dúvida do que o que você fez internamente produziu um efeito no mundo externo. Quando você correlacionar o que você fez dentro de você com o que aconteceu externamente, você prestará atenção no que fez e você fará isso novamente. Isso chama-se capacitação humana. E fique muito tranquilo,
pois não existe uma só pessoa neste planeta que seja tão especial que possa ser excluída dessa equação. A lei é exata, é justa e é imutável, e se aplica a você também. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Muitíssimo obrigada pela atenção.